Chegando aqui hoje, nesse dia 15 de abril do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Hoje, quero desejar a você e a sua família muita paz, muita saúde. Que você possa, juntamente com os seus, agradecer a Deus por mais um dia. Que suas intenções, que os seus projetos sejam realizados. Mas para isso, é preciso que a gente esteja sempre no caminho de Cristo, sempre pedindo a bênção de Deus. E como é que a gente se aproxima de Deus? É através da oração, dos bons pensamentos, através da misericórdia, do dar a esmola, de perdoar os nossos inimigos, de também pedirmos perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, como é importante a gente estar sempre perseguindo os bons exemplos de Cristo. É fácil? É não, mas devemos pelo menos tentar todos os dias. Muitas vezes nós nos empenhamos, gastamos as nossas energias em coisas do mundo, coisas que não nos levam a nada, né? Quantas vezes perdemos tempo com coisas fúteis, com coisas que não nos engrandecem nada. Às vezes são conversas atravessadas, nos juntamos às vezes para falar mal dos nossos irmãos, às vezes estamos passando para frente boatos que nem temos certeza, e mesmo que tivéssemos não é da nossa conta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente se dedique cada dia a aproveitar o máximo possível para assim sermos agradável a Deus. E o evangelho de hoje, nesse dia 15, quarta-feira, é o evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A missão da comunidade cristã é sustentada pela providência de Deus. A luz de Jesus se manifesta na realidade humana, luz que ilumina o mundo e toda a criação. Ele veio para salvar e não condenar. Meus irmãos e minhas irmãs, que evangelho bonito de hoje, né? Jesus veio para salvar. Jesus não veio para condenar ninguém. E nós vemos nos evangelhos tantos exemplos bonitos, onde Jesus diz: ninguém te condenou, eu também não condeno. Vai e não peque mais. Jesus diz isso para nós todos os dias. Saia do pecado, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes nós pensamos que a morte é só a morte física, quando fechamos os olhos, quando o nosso coração para de bater, quando os nossos órgãos vitais já não funcionam mais. Aí isso é a morte do corpo, é a morte física. Mas quando de nós, meus irmãos e minhas irmãs, morremos para a fé, morremos para a família, morremos para a sociedade, morremos para nós mesmos. E a pior morte que tem é quando morremos para Deus, porque nós abraçamos o pecado, abraçamos o mundo, as coisas mundanas e esquecemos da oração, do perdão e da misericórdia. Quantas chances Jesus nos dá todos os dias. Quantas novas oportunidades Deus nos dá todos os dias.
Quando amanhecemos, temos mais um dia para fazermos tudo diferente. Temos mais um dia para adorar, para rezar e pedir perdão. Mas muitas vezes aproveitamos esse dia para piorar as coisas. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, e acredito que vocês conhecem pessoas assim, tem ali a sua família, tem o seu trabalho, tem a sua fonte de renda, mas as pessoas pegam aquela água que está limpa, cristalina, purificada, elas sapateiam dentro dessa água, elas enlameiam essa água para depois beber essa água suja. Quantas pessoas jogam a sua vida, o seu bem-estar fora, deixam de estar na missa, na igreja, ou lendo e proclamando o Evangelho e tentando se inspirar nas boas ações e nos bons ensinamentos de Jesus para estar no mundão, no meio das coisas que só levam ao fracasso físico, ao fracasso espiritual, ao fracasso mental e ao fracasso financeiro. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós às vezes falamos assim: mas o que houve com fulano? O que houve com essa pessoa? Estava tão bem encaminhada, estava estudando, abandonou os estudos, estava trabalhando, abandonou o trabalho, tinha uma família formada, mas optou por outras coisas e perdeu essa família. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o trabalho do encardido não é salvar almas, é destruir famílias e destruir almas. É preciso que a gente entenda e aceite e tente viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: orai e vigiai, orai e vigiai. Tu não sabe a hora que o inimigo vem, tu não sabe a hora que o ladrão vai atacar, tu não sabe a hora. Mantenha suas lâmpadas acesas, mantenha seu joelho no chão, porque, meus irmãos e minhas irmãs, as coisas do mundo só nos traz tristezas, mágoas e decepções. Quando nós deixamos de seguir a Jesus, que tanto nos ensina, que tanto nos deu, que deu a sua vida por nós, que ressuscitou por nós, nós estamos jogando o nosso futuro no lixo. E às vezes nós estamos na pocilga, estamos comendo lavagem e nem percebemos. Mas quando olhamos para trás, nós percebemos que tínhamos uma vida bem melhor. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, de bem-estar, eu estou falando da paz interior. Muitas vezes somos nós mesmos que jogamos nossa paz interior fora. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a sua paz, a minha paz só depende de mim, tem que nascer dentro de mim. Muitas vezes a gente diz: eu queria que o mundo mudasse, eu queria que o mundo fosse diferente, mas depende de cada um de nós. Cada um tem que fazer sua parte para que o mundo se torne melhor. É fácil? Não tem nada fácil não. Jesus dizia: o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Nós temos onde encostar a cabeça, nós temos o alimento, nós temos um teto, ou simples, ou mais luxuoso, mas a maioria tem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é tudo motivo de agradecimento e motivo de colocar o nosso joelho no chão. Devemos sempre estar atentos, porque o encardido, aquele que veio para mentir e destruir, está sempre esperando uma oportunidade para nos desviar do caminho da salvação. E o que é mais importante, meus irmãos e minhas irmãs, para nós, se não for a salvação eterna? Se não for salvar a nossa alma, se não for irmos todos para o céu, o que é mais importante? Juntar bens materiais? É juntar dinheiro? Isso não vai valer de nada. É importante para o nosso bem-estar, é importante para o bem-estar da nossa família, é importante para nos mantermos bem aqui nesse mundo, mas não importa se você tem 1.000 ou 1 milhão, se você tem 1 milhão ou 10 milhões, isso não vai ajudar você no reino de Deus. O que vai ajudar são as suas obras, a sua dedicação, a sua lealdade e a sua misericórdia. E a sua gratidão a Deus. Isso vai nos levar
para a vida celeste. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.